desde mendigos humildes a reis poderosos, pais e mães de família ao lado de eremitas, monges e freis, monges de clausura e missionários para terras distantes, cavaleiros valentes e doces virgens, modestos párocos de aldeia e portentosos pontífices, camponeses iletrados e grandes sábios. Pessoas que viveram no remoto Império Romano, na Europa feudal, nas tribos americanas, na África Negra e no Extremo Oriente, e todas distribuídas ao longo de 2000 anos. Ao folhearmos as páginas do Martirológio, nós nos deparamos com esse misterioso conjunto de seres humanos. Há ali, listadas juntas, pessoas de todas as condições, de todas as épocas, de todas as regiões do mundo, sem que aparentemente tenham conexão direta umas com as outras. O que une este grupo tão plural? Todos estes milhares de nomes ali listados são os daqueles homens e mulheres que a Igreja Católica reconhece estarem hoje juntos, entoando em uníssono um canto de louvor em honra do Deus pelo qual viveram. Estes são os santos, católicos como nós, afastados de nós no tempo e no espaço, mas que compartilharam conosco da mesma fé e da mesma esperança, que são integrantes do mesmo corpo místico ao qual pertencemos e que são, para nós, intercessores e modelos. Eu não poderia encerrar essa série sobre a memória católica de outro modo do que falando dos santos. Isso porque a memória católica é essencialmente a memória dos santos. Os santos são o elo de fé e de caridade que nos une a todos os séculos da história católica. E um elo vivo. Sim, porque a heróica era dos mártires dos primórdios acabou. Mas São Lourenço, São Vicente, Santa Cecília e Santa Inês ainda existem. A era gloriosa da cristandade chegou ao fim. Mas São Bernardo, São Francisco, São Luís e Santo Tomás ainda vivem no céu. A heróica era de lutas pela Igreja no tempo tridentino passou, mas Santo Inácio, Santa Teresa, São Felipe Neri e São Francisco Xavier não passaram. Neste último vídeo da série, nós conheceremos em primeiro lugar como a Igreja preservou e divulgou a memória dos seus santos ao longo da história, e isso é o mais importante, por isso eu peço que vocês acompanhem até o final. Em segundo lugar, a razão pela qual a Igreja preservou a memória dos santos. A gênese, a origem da devoção aos santos, está no amor das primeiras gerações cristãs por seus mártires, aqueles que nos 3 primeiros séculos ofereceram seu sangue pela fé na qual foram batizados. Essa devoção se traduzia, em primeiro lugar, pelo culto das suas relíquias e pela reverência prestada à sua sepultura. Em segundo lugar, pela invocação da intercessão destes santos, de que dá testemunho inúmeras inscrições nas catacumbas e sermões de muitos padres da Igreja. E, em terceiro lugar, pela celebração do aniversário dos seus martírios, origem das nossas memórias litúrgicas. Tudo isso se agrupa em um único fenômeno: a preservação da memória, da lembrança dos santos. A Igreja se preocupou com isso. Desde ao menos o século III ou mesmo antes, se compuseram listas mais ou menos completas dos nomes, dos dias do martírio e do local de sepultamento dos santos mártires. Listas essas que serviriam de base para a elaboração dos futuros martirológios, sinaxários e menológios. E não só isso, desde o século II começou-se a compor narrativas detalhadas dos martírios, narrativas que deveriam ser lidas aos fiéis no dia do aniversário de cada mártir. Essas narrativas eram as Passio, as paixões, as célebres atas de martírio, textos que tinham como objetivo fazer que a memória das lutas daqueles mártires fosse perpetuada no tempo e garantir que todas as gerações cristãs se recordassem deles. E em quem a Igreja terá se inspirado para proceder assim, senão nos próprios evangelistas, um dos quais, São Lucas, dedicou-se, e por inspiração divina, a uma tarefa muito semelhante. Afinal, um dos livros do Novo Testamento são justamente os Atos dos Santos Apóstolos.
São Lucas, inspirado por Deus, repito, preocupou-se em registrar os episódios das missões dos 12 apóstolos, dos primórdios da igreja, registrar o heróico martírio de Santo Estevão, o primeiro dos mártires, e, é claro, os episódios que assistiu da longa carreira missionária do seu mestre, que é São Paulo. Pois bem, de geração em geração, em todas as regiões do mundo mediterrâneo, a recordação dos mártires foi preservada com cuidado. Cada bispado recordava com devoção os seus santos locais, e a igreja, a Santa Igreja Universal por natureza, chamou para si essas recordações regionais, oferecendo estes mártires a veneração não apenas dos fiéis de onde eles morreram, mas a todos os fiéis, apresentando-os como modelo de cristãos e como intercessores junto ao Deus pelo qual eles se sacrificaram. Os nomes deles foram escritos nos livros litúrgicos para comemorá-los quando do seu dia, mas igualmente para serem recordados no momento mais sagrado do culto católico, cânon da missa, o Sacratíssimo Cânon Romano. Sim, toda vez que um sacerdote católico reza o cânon romano, perto do momento em que, pelas sacratíssimas palavras consacratórias, Cristo desce novamente às mãos do sacerdote, ali naquele momento são repetidos e evocados mais uma vez os nomes de Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília e Anastácia. Os nomes desses mártires, associados aos dos 12 apóstolos e os dos santos João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e a memória de todos os santos, são há mais de 16 séculos ali mencionados para se pedir a Deus que Ele nos conceda sermos recebidos junto dele e deles. Isso porque, mesmo passada a era das perseguições, a igreja quis continuar a se recordar dos seus mártires e quis que os seus fiéis se recordassem deles. Os grandes pregadores do fim da antiguidade, por exemplo, tinham entre os temas prediletos das suas homilias, dos seus sermões, as vidas e os exemplos dos santos. São incontáveis os sermões de Santo Agostinho, de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio, de São Gregório de Nissa, de São Basílio, de São Leão Magno, de São Gregório Magno, em memória dos santos mártires. Sermões estes pronunciados nos séculos IV, V, VI. Mas se as perseguições haviam passado, os santos não. Estes continuavam a nascer e a morrer, a maioria dos quais não mais mártires. E a igreja sabia que a memória deles, destes novos santos, precisava ser recordada tanto quanto a dos heróis que padeceram nas arenas. Foi essa percepção que levou, por exemplo, na década de 360, Santo Atanásio a escrever a primeira obra que nós poderíamos chamar propriamente Vida de um Santo. Obra essa dedicada à vida de Santo Antão, o grande patriarca dos desertos. Depois dele, São Sulpício Severo pôs-se a escrever a vida de São Martinho, bispo de Tours Santo, a quem conheceu. Quase na mesma época, no começo do século V, São Jerônimo escrevia as vidas de Santo Hilarião e de São Paulo de Tebas, Possídio escrevia a vida de Santo Agostinho, Gerôncio escrevia a vida de Santa Melânia a Jovem e Paládio escrevia as vidas dos santos monges do Egito, da Palestina e da Síria. Tudo isso entre os séculos IV e V. E esse esforço prosseguiu, geração após geração, com novos e grandes nomes sendo integrados nessa lista. E a igreja sempre, como desde os primórdios, continuou preservando os seus nomes e os seus feitos, recordando as suas lutas e dando-lhes a conhecer aos seus fiéis. Na época áurea da cristandade, os séculos XI, XII, XIII, os textos sobre as vidas dos santos eram muito populares, tanto aqueles textos dedicados à leitura nas igrejas, como aquelas breves narrativas contidas no lecionário, mas também os textos lidos ao povo, seja na corte, seja em torno das lareiras mais comuns. E dentre estes textos populares, nenhum ultrapassou em alcance a célebre Legenda Áurea, a lenda dourada do bispo Tiago de Voragine, que reuniu as vidas de 150 célebres santos que viveram desde os primórdios até o século XIII. Este livro, a Legenda Áurea, se difundiu entre o povo cristão com um alcance inaudito. Há que se contar uma anedota curiosa e comovente dessa época a respeito
das Memórias dos Santos. Todos sabem que uma das principais biografias de São Francisco de Assis foi escrita por São Boaventura, e a importante Legenda Maior. Pois bem, conta-se que, enquanto São Boaventura escrevia essa biografia, Santo Tomás de Aquino foi visitá-lo para tratar com ele de alguma questão teológica. Mas que, quando Santo Tomás entrou na câmara em que São Boaventura se encontrava escrevendo, o surpreendeu, escrevendo a vida de São Francisco, mas em êxtase, em profunda contemplação. E vendo aquela cena, Santo Tomás disse para quem o acompanhava: vamos embora, deixemos que um santo escreva sobre outro santo. Nessa mesma época, cristandade, os santos, tão amados, tão conhecidos, eles eram representados nas grandes catedrais, essas grandes bíblias de pedra vocacionadas a instruir e a elevar. Geralmente os santos eram representados de dois modos. Em primeiro lugar, eram mostrados em ação, com as suas vidas narradas, cena a cena, isso nos vitrais mais baixos. Em segundo lugar, eles eram mostrados não em ação, mas em atitude solene, onde? Nos pórticos, como que fazendo alusão aos umbrais do paraíso junto aos quais eles nos esperam, e ainda nos vitrais do alto da nave. Esse contraste entre as representações das vidas deles, à altura dos olhos, e dos mesmos santos em glória nos vitrais mais altos, tinha como objetivo nos mostrar que após as lutas e combates desta vida, nós poderemos todos também estar com os nossos queridos irmãos no céu, gozando com eles da alegria eterna. No entanto, era natural que, com o passar dos séculos, a abundância das narrativas, dos sermões, das lendas piedosas, das tradições locais fizesse surgir uma dificuldade. Como discernir, em meio a tanta devoção, o que era autêntico e o que era fruto de repetições acríticas ou de imaginações populares sobre as vidas dos santos? Isso porque a piedade popular jamais deixou de honrar os santos, mas a Igreja, mestra, prudente, sempre buscou assegurar que essa veneração estivesse fundada em bases sólidas. E, dedicados a esta empreitada, surgiram, no século XVII, os bolandistas, uma pleiade de eruditos, quase todos jesuítas, que dedicaram a sua vida a recolher, examinar, criticar e publicar todas as fontes hagiográficas, todas as vidas dos santos. A sua obra magna, os Acta Sanctorum, começou a ser publicada em Antuérpia em 1643. Os bolandistas eles não se contentaram meramente em copiar textos. Eles os comparavam, confrontavam versões diversas, distinguiam interpolações de testemunhas oculares, estudaram a autenticidade dos manuscritos e situaram no seu contexto histórico. Em suma, eles fizeram, pela memória dos santos, aquilo que Eusébio de Cesareia fizera pela história da Igreja no século IV, ou seja, aplicaram o rigor da crítica histórica à tradição hagiográfica sem, por isso, diminuir a sua beleza nem a sua força espiritual. E graças a este esforço gigantesco dos bolandistas e a outros que fizeram obras semelhantes, como o contemporâneo Naim de Tilemon, muitos textos que poderiam ter se perdido, conservados apenas em códices esquecidos em mosteiros ou bibliotecas particulares, foram preservados e transmitidos à posteridade. E não apenas preservados, mas purificados de acréscimos posteriores, de acréscimos espúrios, para que resplandecesse com mais clareza a verdade histórica da vida dos santos. Eu mencionei aqui o papel dos bolandistas por um motivo sério. Por vezes, nós ouvimos e reproduzimos as histórias dos santos com uma mentalidade folclórica e mítica, com uma certa piedade, mas uma piedade excessivamente sentimental. E a história dos santos não é isso. Foi o que mostraram os bolandistas e tantos outros que se dedicaram ao estudo sério das hagiografias. A história dos santos é a história da Igreja Católica. E a isso eu gostaria de acrescentar um fato que eu reputo bastante lamentável. Vejam, neste ano de 2025, o novo Sumo Pontífice adotou o nome de Leão XIV, em declarada homenagem ao Papa Leão XIII, Papa de 1878 a 1903. E geralmente Leão XIII é recordado por duas coisas, como o Papa da doutrina social da Igreja e como o Papa da restauração do tomismo. No entanto, são poucos os que se lembram que este Papa foi igualmente um restaurador entusiasmado dos estudos da história da Igreja. Ele julgava essa área de estudo absolutamente essencial para os tempos
contemporâneos e deu início a uma longa obra de reavivamento da historiografia católica, justamente para possibilitar que a memória coletiva, como hoje, fosse dominada pelos inimigos da igreja e para dar aos católicos as armas necessárias para defender a igreja das acusações que a todo tempo são feitas contra a sua história. E eu pergunto, existe arma historiográfica melhor do que a memória dos santos? Não existe. E justamente porque eles são os autênticos triunfos históricos da igreja. Os triunfos da igreja não são as universidades, os hospitais ou algo que o valha, não. São essas vidas plenas de sentido, plenas de significado, e das quais não existem semelhantes entre as de qualquer agrupamento humano. Santo Antão e Santa Genoveva, São Columbano e São Bonifácio, São Francisco e São Domingos, Santa Clara e Santa Catarina de Siena, Santa Isabel da Hungria e Santo Antônio, São João da Cruz e São Francisco de Sales, Santo Afonso e Santa Teresinha. Estes são os verdadeiros triunfos da igreja. E aqui finalmente nós podemos responder aquela segunda questão que eu coloquei no início. Por que a igreja se preocupou em preservar e transmitir a memória dos seus santos? Para responder essa pergunta, eu vou fazer algo que eu nunca faço e de que eu não gosto de fazer, que eu vou dar um relato pessoal. Há mais de 10 anos, quando eu lia pela primeira vez a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, lendo o capítulo 1 do livro 5º, eu me deparei com a narrativa dos Atos dos Mártires de Lyon, que padeceram em cerca de 180 sob o imperador Marco Aurélio na Gália, atual França. Neste texto dos Mártires de Lyon, são mencionados muitos santos que morreram juntos naquela ocasião, mas há uma santa ali que assumiu um claro papel de protagonista: Santa Blandina, uma escrava jovem, uma menina, que todos esperavam ser a primeira a morrer pela sua fraqueza física, mas que foi a que morreu por último, suportando tormentos que o texto narra com detalhes. Dela se lê, nas atas, que, de corpo mais débil e de condição mais humilde, suportou com uma fortaleza inabalável os mais prolongados e mais ásperos combates. E acrescenta-se que os próprios gentios confessavam que nunca houvera alguma mulher entre eles que tivesse padecido tantos e tão grandes suplícios. Ora, quando eu li pela primeira vez esse texto, quando eu li Blandina responder continuamente aos seus algozes: somos cristãos, e sendo torturada e morrendo, imediatamente me ocorreu a alma. Essa mulher não pode ter morrido por uma mentira. E não morreu. A religião dela é a verdadeira. O Deus pela qual ela morreu era o Deus verdadeiro. A igreja a qual Blandina pertencia e pertence no céu é a verdadeira. E essa história é um relato pessoal, mas alicerçado nos fatos. Afinal, mártir significa o quê? Testemunha. E testemunha de quem? Testemunha de Jesus Cristo e da sua igreja. É por isso que a igreja preservou a memória deles. E não só dos mártires, mas de todos os santos. Todos eles são testemunhas. A história da igreja católica é a história deles, em todas as suas lutas, dores, sacrifícios, vitórias e cruzes. Eles são testemunhas da fé católica. É a história daqueles homens dedicados a proteger esta fé católica quando ameaçada, como Santo Irineu de Lyon, Santo Atanásio, São Roberto Bellarmino e São Pio X, de homens dedicados a difundir esta mesma fé para povos distantes como São Patrício da Irlanda, Santo Oscar de Hamburgo, Santo Adalberto de Praga e São José de Anchieta, e de homens dedicados a garantir que os cristãos vivessem conforme esta fé, como os santos 6 abades de Cluny, São Pedro Damião, São Carlos Borromeu e São João Maria Vianney. E é por isso que é falsa uma objeção que vocês eventualmente podem me fazer, a de que a história da igreja não é tão importante assim, que os católicos de antigamente não a conheciam. Lê do engano, os católicos sempre tiveram uma imensa consciência da sua história através das vidas dos santos. Desde os primórdios, como nós vimos, a igreja se preocupou em recolher os registros do heroísmo dos seus mártires para que fossem lidos aos fiéis quando das suas festas. Depois, a literatura hagiográfica se reproduziu, se popularizou com uma profundidade impressionante em todos os séculos católicos,
reproduzindo-se nas grandes obras que formaram gerações, como a Legenda Áurea, e em imensos conjuntos artísticos, como as das catedrais da Idade Média, em que os vitrais e as estátuas contavam ao povo comum as histórias dos santos do passado. E vocês estão vendo todos estes nomes passando aqui na tela? São os nomes dos santos que até a aula presente são conhecidos no nosso curso de História da Igreja. São mais ou menos 250 santos desde os primórdios até o século XIV. E não são santos apenas mencionados. Por exemplo, São Fulano foi isso. Não. São santos cujas vidas nós conhecemos mesmo, desde o século I até o século XIV. E nós continuaremos até o XX. Para alguns destes, há grupos de aulas inteiras. Por exemplo, Santo Atanásio, Santo Agostinho e São Bernardo de Claraval. Estes santos são temas de 5 aulas cada um. São Gregório VII e São Luís são temas de 2 aulas cada um. Para outros santos, há aulas inteiras, como São Francisco, Santo Tomás, São Bonifácio, Santa Clara, São Bento e Santa Catarina de Siena. Estudar a história da Igreja é se deparar a cada novo capítulo com a história dos santos. E cada católico tem a responsabilidade de conhecer a história da Igreja, porque ela não é uma história alheia, mas a nossa própria história. Quando nós ignoramos os apóstolos, os mártires, os santos, mas também os concílios, as cruzadas, as catedrais, as missões, nós ignoramos a nós mesmos. E um católico sem memória é um católico enfraquecido, incapaz de sustentar-se diante das provações. A Escola de História da Igreja foi fundada para te ajudar nisso. Nossa missão é simples e clara: recuperar a memória católica, tornar católicos cônscios da sua identidade, oferecer um itinerário sólido de estudo aprofundado, baseado em muitas e muitas fontes. Na escola, cada aula é um reencontro com um passado que nos constitui. É um convite a beber da fonte pura da tradição, a redescobrir os santos, as lutas, as vitórias e até mesmo as derrotas que moldaram a história da Igreja ao longo dos séculos. E é, sobretudo, um ato de justiça por aqueles que nos precederam, porque se nós hoje cremos, é porque eles guardaram a fé e a transmitiram até nós. Por isso, essa série de vídeos foi mais do que uma reflexão. Foi um chamado para que cada católico recupere a consciência da sua história, reencontre a sua identidade e assuma a missão que lhe foi confiada. O meu convite hoje é que você saia um pouco do YouTube, sim, saia um pouco daqui, saia das redes sociais, saia do conhecimento superficial, venha estudar a história da Igreja conosco, com calma e com ordem. Nós temos 179 aulas já disponíveis e você será introduzido na escola individualmente pela nossa equipe pedagógica a fim de que você consiga se organizar e tirar bom proveito da sua matrícula de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu estado de vida. Eu não vou me delongar muito aqui. No nosso site, cujo link está aqui na descrição, você vai encontrar todos os detalhes da matrícula. Bom, e tendo qualquer dúvida, chame a nossa equipe no WhatsApp pelo número 31 99924 5931. Espero você na escola e agradeço você por nos ter acompanhado aqui nesta trajetória em busca da memória católica. Fique com Deus.